E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza. Eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama, e no vídeo de hoje eu irei falar sobre Frank Herbert, o criador de um dos maiores universos da ficção científica de todos os tempos. Vamos lá? Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Duna é considerada uma das maiores obras de todos os tempos, responsável por influenciar outras obras icônicas também, como Star Wars e Game of Thrones. E para entender um pouco mais sobre esse grande universo de Duna, vamos conhecer um pouco do seu autor, Frank Herbert. Frank Herbert Jr. nasceu no dia 8 de outubro de 1920, filho de Ellen McCartney e Frank Patrick Herbert. O ambiente familiar não era dos melhores, então quando Herbert tinha 18 anos, em 1938, ele fugiu de sua casa em Tacoma, Washington, e foi para o estado do Oregon, morar com seus tios. E de lá ele foi para a cidade de Salem e se matriculou na escola Salem High School. Essa escola ainda existe hoje e ela é conhecida como Norfolk Salem High School. E em 1939, no ano seguinte, Frank mentiu a sua idade para conseguir um emprego no jornal chamado Gangland Star. Ele disse que tinha 21 anos, ao invés dos seus reais 19, só que essa estratégia não deu muito certo, ele não conseguiu um emprego. Mas em 1940 ele consegue arrumar um emprego numa redação jornalística e vai trabalhar no Oregon Statesman, o atual Statesman Journal. Então ele trabalhava em vários cargos, desde redator a fotógrafo. Nesse período, Herbert foi convocado para a CB, a Marinha dos Estados Unidos, para trabalhar como fotógrafo durante a Segunda Guerra Mundial. Só que 6 meses depois, ele ficou doente e conseguiu uma licença para poder voltar para casa. Após esse retorno, ainda em 1940, ele conhece a sua primeira esposa, Flora Parkinson, com quem se casa no mesmo ano. 2 anos depois, nasce a primeira filha do casal, chamada Penny, mas em 1945, o casal se divorcia. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Frank vai estudar na Universidade de Washington e lá ele conhece a sua segunda esposa, Beverly Ann Stewart. Os dois se conheceram em uma matéria de escrita criativa. Eles foram os únicos que conseguiram vender as suas histórias para revistas. O Frank ele conseguiu vender uma história para uma revista de aventura e a Beverly conseguiu vender uma história para uma revista chamada Modern Romance. Eles se casaram em 1946 e tiveram 2 filhos. O Brian Patrick Herbert, que nasceu em 1947, o Brian inclusive foi o que deu continuidade para o universo do Duna de seu pai, mas eu falo disso um pouco mais pra frente no vídeo, e Bruce Calvin Herbert, nascido em 1951. Bruce ele era fotógrafo profissional e ativista dos direitos homossexuais e morreu em 1993. Em 1949, Beverly e Frank se mudaram para a Califórnia. Lá eles conseguiram um emprego no jornal chamado A Imprensa Democrática de Santa Rosa. E lá eles conheceram um casal de psicólogos chamado Ralph e Irene Stalin, que iam se tornar grandes amigos de Beverly e Frank. E eles apresentaram também vários autores que seriam bem influentes nas obras de Frank: Jung, Freud, Jasper, Hegel. Uma curiosidade é que Herbert ele não se formou na Universidade de Washington, ele queria estudar só coisas específicas relacionadas à literatura, fotografia, coisas que ele gostava muito. Então as matérias que ele não gostava ele acabou não fazendo e por isso ele não conseguiu os créditos suficientes para se formar. A primeira história de ficção científica de Frank Herbert que foi publicada se chamava Looking for Something e foi publicada na edição de abril de 1952 de uma revista chamada Stalin Stories. Mas foi em 1955 que sua carreira como romancista começou. Ele escreveu uma história chamada Under Pressure, que foi dividida em séries numa revista chamada Stardom. E depois, essa série, Under Pressure, foi lançada como um único livro chamado Dragon in the Sea. Esse livro parece ser bem interessante. Editora Aleph, se você quiser lançar ele aqui no Brasil, a gente agradece. Ele fala sobre a loucura e a sanidade em um submarino no século XXI. O livro ele foi um sucesso de crítica, mas não de público. E o interessante é que o livro ele previu vários conflitos mundiais relacionados ao consumo de petróleo. Foi nesse período também, em 1955, que ele teve a ideia para a Duna. Ele começou a escrever um artigo sobre dunas de areia na cidade de Florence, no Oregon. Então ele fez uma pesquisa muito extensa para poder escrever esse artigo. No final das contas, o artigo nem foi escrito, mas todo esse material deu aquela sementinha para ele poder escrever Duna. Então em 1959, ele se sentou para poder organizar as suas ideias e começar a escrever o que seria sua obra-prima. E foi graças a sua esposa que Frank Herbert conseguiu ter tempo para poder escrever Duna. Afinal de contas, ela trabalhava em tempo integral como redatora em lojas de departamento. E foi esse trabalho que ela fazia que trazia sustento para a casa do casal. E com isso, Frank Herbert tinha mais tempo para poder se dedicar à sua escrita. Foram 6 anos de escrita e pesquisa para poder concluir Duna. Naquela época, Duna era um dos livros mais longos do gênero de ficção científica. Normalmente os livros não tinham tantas páginas assim. O livro ele foi lançado em formato de série em 2 partes pela revista Staldin. A primeira parte se chamava O Mundo de Duna, foi lançada em 1963, e a segunda se chamava Os Profetas de Duna, lançada em 1965.
Essas duas partes foram lançadas em 8 edições diferentes. O romance Duna ele foi recusado por cerca de 20 editoras diferentes, inclusive um desses editores escreveu assim para o Frank: posso estar cometendo o erro da década, mas não. E ele realmente estava cometendo o erro da década, afinal de contas, Duna é uma das maiores obras da história da ficção científica. Então eu digo que ele não só cometeu o erro da década, como também o erro do século. Deve ser tipo as editoras que recusaram Harry Potter hoje em dia, né? Deve estar lá puxando seus cabelos. Mas uma editora pequena, chamada Charlton Book Company, resolveu comprar os direitos autorais do livro. Ela adiantou para Frank Herbert cerca de $1.500 mais os royalties para poder publicar o livro em capa dura. É interessante que essa editora antes publicava geralmente manuais de instrução, e Duna foi sua primeira grande publicação. Então no dia 1º de agosto de 1965, Duna finalmente era publicado. O livro foi um sucesso de crítica e no mesmo ano de seu lançamento ele ganhou o prêmio Nebulosa de melhor romance, e no ano seguinte ele ganhou o prêmio Hugo. Esses são os dois maiores prêmios da ficção científica, tipo Globo de Ouro e o Oscar. Duna é considerado o primeiro grande romance do subgênero da ficção científica chamado ficção científica ecológica. Duna é um romance complexo, vale a leitura inclusive mais de uma vez, pois seus temas são bem abrangentes e interrelacionados. Apesar de Duna ter ganhado os dois maiores prêmios da ficção científica e ter tido um ótimo sucesso de crítica, o livro não foi um best-seller imediato. Ele ganhou cerca de $20 mil com Duna, o que era realmente muito para a época, mas não o suficiente para poder viver integralmente da escrita. Mas é claro que o lançamento de Duna trouxe novas oportunidades para Frank Herbert, então ele começou a trabalhar como escritor no Seattle Post-Intelligencer, depois ele foi professor na Universidade de Washington com as matérias Estudos Interdisciplinares e Estudos Gerais. E também ele foi trabalhar no Vietnã e no Paquistão como consultor social e ecológico em 1972. E ele também tirou um tempinho para trabalhar como diretor fotográfico de um programa de TV chamado The Timeless. E o sucesso comercial chegou entre os anos 70 e 80, onde ele escrevia vários livros ecológicos e filosóficos e também começou a dar continuidade para a saga Duna. Foram 5 livros lançados do universo Duna: o Messias de Duna, os Filhos de Duna, o Imperador Deus de Duna, os Hereges de Duna e as Herdeiras de Duna. Mas esse período não foi apenas alegria na vida de Frank Herbert. Em 1974, sua esposa foi diagnosticada com câncer e por causa de uma má operação, ela teve complicações graves e 10 anos depois ela faleceu. Outra curiosidade para vocês, a banda Iron Maiden tem uma música no álbum Peace of Mind que é baseada no livro de Duna. Então a banda chegou a pedir para Frank Herbert que eles autorizassem o nome Duna na música deles, mas Frank Herbert não permitiu que o nome Duna fosse utilizado na música, pois ele tinha aversão ao heavy metal. E o Iron Maiden parece que não tem muita sorte não, porque a música Sign of the Cross era para se chamar The Name of the Rose, o nome da rosa, mas Humberto Eco também não era muito fã de heavy metal e não autorizou. Mas voltando aqui, em 1984, a primeira adaptação de Duna, dirigida por David Lynch, era lançada nos cinemas. A história da produção desse filme é bem complexa. Teve vários altos e baixos, várias brigas e discussões. O David Lynch não gostou do resultado final, por exemplo. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Existiam muitas expectativas em torno dessa adaptação de Duna. Eu acho que tantas expectativas quanto a adaptação atual, agora de 2020. Porém, quando o filme foi lançado, ele foi um fracasso de bilheteria e de público, não fazendo muito sucesso, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas na Europa e no Japão, o filme agradou bastante. Em 1985, Frank Herbert se casa pela terceira vez com uma mulher chamada Teresa Stakeford. Mas esse casamento, infelizmente, não durou muito, pois no dia 11 de fevereiro de 1986, apenas 2 anos e 4 dias depois da morte de sua segunda esposa, Frank Herbert também vinha a falecer. A causa da morte foi uma embolia pulmonar maciça enquanto ele se recuperava de um câncer do pâncreas. Mas felizmente o universo de Duna não acabou com a morte do seu autor. Ele deixou alguns manuscritos e rascunhos e com isso o seu filho Brian Herbert e o escritor Kevin J. Anderson continuaram o universo. E já foram vários livros escritos ampliando esse universo. E esse universo vai se expandir ainda mais. Afinal de contas vai sair o filme, histórias em quadrinhos, séries de TV e muito mais. Esse é um ótimo momento para se ser fã de Duna. Então vamos aguardar e esperar o que vem pela frente. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like bacana também e compartilhe o vídeo nas redes sociais, que isso ajuda bastante o canal. E também comente aqui embaixo como está a empolgação para o novo filme. Você acha que vai ser muito bom? Você acha que vai ser ruim? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E comente qual livro da saga Duna você mais gosta, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até a próxima.